Vocês estão bem? Amém. Gente, essa palavra que eu vou compartilhar com vocês nessa noite, ela é uma palavra que eu já ministrei há 2 anos atrás. E aí, a pedido da pastora Mariette, eu vim trazê-la novamente. Ela me deixa tenso, preocupado, mas vai dar certo. Vamos começar Salmos 19, verso 1. Pode pôr na tela, por favor. Ó, que bonitos slides. Salmos 19, verso 1 diz: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Mateus, eu amo olhar para o céu. Sempre foi uma coisa que eu gostei muito. Quando a gente era criança, eu e minha irmã, quando a gente saía de carro com meus pais, durante o dia a gente ficava brincando de ver as nuvens e ver animais e encontrar coisas no céu. O céu, em algumas estações do ano, fica todo colorido, é coisa mais linda. Sempre fui apaixonado pelo céu. E de noite mais ainda. O céu, quando está estrelado, é um espetáculo. Uma pena que hoje a gente não consegue mais ver tão bem assim o céu estrelado, né? Poluição, muitas luzes. E aí eu estava lembrando, quando nós fomos para o Amazonas, fazer uma missão lá, tem uns 15 anos isso. E aí lá a gente ficou no meio de uma tribo mesmo. E aí não tinha energia, né? Então a noite era completamente escuro a muitos quilômetros de distância. E o céu é o céu mais lindo que eu já vi, assim, porque daí era realmente, dava para ver tudo, né? As noites eram abertas e a gente conseguia ver muitas estrelas, era maravilhoso, era realmente o firmamento anunciando as obras do nosso Criador. E nessa noite eu quero passear com vocês nesse céu. Então a gente vai falar um pouquinho sobre astronomia. Tudo bem? Vamos viajar um pouquinho aí na criação de Deus. Então vamos para longe, né, Daniel? Tudo começa com Gênesis 1:1. Coloca Gênesis 1:1. No princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse: haja luz. E houve luz. Uau! E esse princípio de tudo, ele é interessante, porque se a gente for pensar em ciências, e aí as histórias e as teorias do Big Bang, mesmo os cientistas que defendem o Big Bang, eles concordam que tem que ter tido alguma coisa para ter dado o start dessa explosão. Alguma coisa tem que ter começado. E aí a gente para pensar, o que será que poderia ter começado essa explosão? Porque tinha que ser uma coisa que não estivesse presa ao tempo, porque o tempo começa a ser contado e entendido a partir desse momento da explosão. Tinha que ser uma coisa que estava fora do espaço, porque não existia nada antes. Então não poderia estar preso ao espaço, não poderia estar preso à gravidade, não poderia estar preso a nada. Tinha que ser alguém atemporal, sem um começo. E esse ser, ele precisa ter uma vontade, inteligência. Então Deus disse: haja luz. E aí eu imagino que houve uma explosão. E aí o universo começa a ser formado. Com o sopro de Deus, as estrelas começam a ser criadas. E aí tem um outro ponto que a ciência fala, que é polêmico. É que será que nós somos os únicos seres nesse universo tão grande?
Então, para que um universo tão grande se nós somos os únicos? E se, na verdade, o principal motivo do universo ser assim é para mostrar o esplendor, a majestade, a grandeza, a glória de Deus? Então, por que ele fez assim? Porque ele pode, porque ele quis, para mostrar o quão incrível ele é. Olha o que diz Salmos 33, verso 6. Por meio da sua palavra, o Senhor fez os céus. Pela sua ordem, Ele criou o sol, a lua e as estrelas. Por meio da sua palavra. Então vamos lá. Aulinha de ciências. Hoje de manhã tinha o Natan aqui para me ajudar. Vamos ver se vocês estão tão espertos. Qual o nome do nosso planeta? Estamos no sistema? Já diminuiu um pouquinho. Sistema solar. Quantas estrelas tem o sistema solar? Uma. Ela sabia, a Renatinha sabia. Você já veio de manhã, não vale. Qual é o nome da nossa estrela? Sol. E esse nosso sistema solar está dentro de uma galáxia chamada Via Láctea. Via Láctea. E sabe de uma coisa interessante? Os astrônomos, eles já catalogaram centenas de bilhões de outras galáxias. E aí, à medida que a tecnologia vai avançando, novas galáxias vão sendo descobertas. E a nossa galáxia, a Via Láctea, a estimativa é que tenha entre 100 e 400 bilhões de estrelas. Então, o nosso sistema solar gigantesco tem uma estrela. No nosso sistema, na nossa galáxia, tem outras 300 bilhões de estrelas. Bilhões. E aí a gente começa a pensar e as nossas unidades de medida param de fazer sentido. Centímetro, metro, quilômetro. O que é isso? E aí a unidade de medida utilizada se chama anos-luz. Tá bom? Anos-luz. Então o que isso significa? A luz, ela anda a 300 mil quilômetros por segundo. Então em um segundo, a luz anda 300 mil quilômetros. Beleza? Tudo bem? É bastante. 300 mil quilômetros em um segundo. Então, quanto a luz anda em um ano? A regrinha de 3, 9,5 trilhões de quilômetros. Tudo bem? Então, um ano-luz são 9 trilhões e meio de quilômetros. Tá bom? Tudo bem? Vocês estão comigo? É bastante, 9 trilhões de quilômetros. A gente não consegue entender, né, essas medidas. Mas é a criação do nosso Pai. Olha o que diz Isaías 40, verso 25. Com quem vocês vão comparar o Santo Deus? Quem é igual a Ele? Olhem para o céu, vejam as estrelas. Quem foi que as criou? Foi aquele que as fez sair em ordem, como um exército, bilhões, bilhões, trilhões. Ele sabe quantas são e chama cada uma pelo seu nome. A sua força e o seu poder são tão grandes que nenhuma delas deixa de respondê-las. Faltou respondê-las aqui no slide. A sua força e o seu poder são tão grandes que nenhuma delas, dessas bilhões e bilhões, trilhões de estrelas, deixa de respondê-la. Sabe, é uma quantidade assustadora. Incontáveis estrelas dentro da nossa galáxia. E aí temos outras bilhões de galáxias. Olha para mim, volta aqui em mim, ó. Aqui. Temos outras bilhões de galáxias, com bilhões de estrelas. Todas elas respondem
ao chamado de Deus, cada uma foi criada com o sopro do Senhor. Então, sabe, olha o tamanho do nosso Deus. Ele é muito maior do que qualquer coisa que a gente possa imaginar. Ele é muito maior do que qualquer problema que a gente possa ter. Ele é muito maior do que tudo. E aí quando a gente olha para isso tudo, eu começo a ver quão grande que é o meu Deus. E quão pititico eu sou. Então não se sinta mal ainda, não vai embora, fica aqui. Vai dar certo. Mas o meu Deus é muito grande. E eu sou muito pequenininho. Vamos conhecer a nossa galáxia, a Via Láctea. Via Láctea, mostra ela. Olha como ela é linda. Essa é a nossa galáxia. E sabe, o tamanho dela, para a gente percorrer de um lado ao outro da Via Láctea, põe o próximo slide. São 100 mil anos-luz. Então, um ano-luz são 9 trilhões de quilômetros. Vezes 100 mil é o tempo, é a distância que a gente precisaria se fosse correr de um lado para o outro. Só da nossa galáxia, tem outras bilhões. Mas só a nossa, 100 mil anos-luz de tamanho. Tá bom? Parece grande? E nós, poderosos, grandes, estamos aqui bem no centro da nossa galáxia. Põe o próximo slide, por favor. Estamos aqui. Num cantinho aí da galáxia. Então eu, grande, poderoso, inteligente, eu não sou nem destaque da minha própria galáxia. O Sol está por ali também. Não é aquele centrão bonito. Ele nem é a maior estrela, ele nem é a estrela mais brilhante, ele nem é a estrela mais legal. Imagina assim, eu tenho uma moeda de R$1, coloco ela aqui no chão. Ela representa o nosso sistema solar. A nossa galáxia seria o tamanho do nosso prédio? Não. O tamanho de Pinda? Também não. Seria o tamanho do nosso continente. Então, a moedinha é o nosso sistema. O continente é a nossa galáxia. E aí a gente consegue ver um pouquinho mais quão grande é o meu Deus, que criou desse jeito. E o nosso planeta? Como é o nosso planeta? Mas é bonito, né? Caprichado. E é legal quando a gente para olhar o planeta assim de longe, que a gente não vê guerra, não vê pobreza, ostentação, inveja pelo que o meu vizinho tem, sei lá quem que tem a casa mais legal, o carro mais bonito. E aí, em 1977, uma sonda espacial foi lançada no espaço, o nome dela é Voyager. Qual é a ideia dela? Ela foi embora para fotografar o espaço. Até hoje ela continua fotografando o espaço. E aí, em 1990, ela já estava a 6 bilhões de quilômetros de distância da Terra. E aí ela foi programada para não mais olhar para frente, mas virar para a Terra e fazer uma série de fotos, uma foto panorâmica, encontrando a Terra ali a 6 bilhões de quilômetros de distância. E aí depois eles fizeram isso de novo em 2020. Está no site da NASA, vocês podem procurar. Eu peguei ontem essas 2 fotos. Então, coloca ela aí. Essa é a foto que a Voyager tirou em 1990 e em 2020. Onde está o planeta Terra? Dá para ver essa luzinha? Aqui, Esse LEDzinho aqui é a Terra. Olha essa imensidão. Por outro lado, olha que lindo. Tem um facho de luz solar passando por ela. Sempre teve um facho de luz passando pela Terra. Olha que cuidado, que bonito. Mas é só um pozinho.
O nome dessa foto, se vocês quiserem procurar, é o pálido ponto azul. E aí, em outro momento, quando o Neil Armstrong estava voltando da sua viagem da Lua, na volta, ele fala assim, põe o próximo, por favor. De repente, eu notei que aquela pequena e bela ervilha azul era a Terra. Eu levantei meu dedão e fechei um olho, e meu dedão cobriu totalmente a Terra, como se eu fizesse assim, né? Estou tampando a cabeça do Lucas ali agora. Ele tampa a Terra. Eu não me senti um gigante, me senti muito, muito pequeno. E aí Salmos 8, o próximo, por favor, diz assim: quando olho para o céu que tu criaste, para a lua e para as estrelas que puseste nos seus lugares, o que é um simples ser humano para que penses nele? Que é um ser mortal para que te preocupes com ele? O que é aquela poeirinha azul no meio do vasto universo? E sabe, se você está se sentindo pequeno, é porque você é pequeno mesmo. Eu também sou, todos nós somos. Mas, apesar disso, Deus, o nosso Criador, nos fez de forma especial, única, maravilhosa. E aí esse salmo, ele não termina assim. Olha o que fala o próximo versículo. No entanto, fizeste o ser humano inferior somente a si mesmo, e lhe deste glória e honra de um rei. Tu lhe deste o poder sobre tudo o que criaste. Tu puseste todas as coisas debaixo do domínio dele. Olha o tamanho do amor desse Deus que com um sopro cria as estrelas. Olha o amor que ele tem por nós, o cuidado que ele tem por nós. Ele não conhece só as estrelas pelo nome, mas ele conhece cada um de nós pelo nome. Então ele sabe o meu nome, ele sabe as minhas angústias, ele sabe as minhas preocupações, ele sabe os meus medos, ele sabe os meus sonhos, e ele está de braços abertos para se relacionar comigo, com você. Cara, isso é demais. Olha o tamanho de Deus. E Ele sabe o que passa na minha cabeça. Isso precisa, sabe, mover alguma coisa dentro da gente, porque é muito incrível. Vamos viajar um pouquinho. A 150 milhões de quilômetros, aqui na nossa vizinhança, está o Sol. Ó. Mas ele não é assim. Põe a próxima, por favor. Esse é o Sol. Ele é feroz, ele é violento, ele é poderoso. Ele é uma bola de fogo gigantesca, que na superfície tem mais de 5.000 graus de temperatura. Ele é muito maior que a Terra, essa estrelinha que a gente tem por aí. Olha a comparação dele com a Terra. A Terra, se estivesse perto, é isso aqui, perto do tamanho do Sol. Foi criada assim. Muito simples para o nosso Deus. Obrigado, Ed. Isso aí saiu da boca do nosso Deus. E depois outra estrela. E outra estrela. Outra galáxia. Então, sabe, por favor, a partir de agora, vamos parar de colocar Deus em uma caixinha, pensando que Ele é fraco, ou que a nossa situação é muito difícil para Ele. Não é verdade? Olha o que acontece quando Deus abre a boca. Ele é poderoso, Ele é cheio de glória, Ele é cheio de majestade. É esse Deus que nós adoramos.
Vamos viajar um pouco mais longe. A 440 anos-luz. Então, um ano-luz tem 9 trilhões de quilômetros, 440 vezes isso. Mas ainda aqui dentro da nossa Via Láctea, tem um aglomerado de estrelas que é muito bonito e dá para ver com olho nu, se a gente estiver na época certa, no lugar certo. É o Pleiades, coloca aí. É aquelas estrelas mais fortes, que parece uma fumacinha em volta delas. Se chama Pleiades. Essa constelação, além dela ser maravilhosa, criada pelo meu pai, ela ainda é citada na Bíblia. Deus está falando com Jó, mostrando para Jó o quão poderoso Deus era. Uma época que Jó estava meio irritado. Olha o que diz Jó 38, verso 2. Deus falando para Jó: as suas palavras só mostram a sua ignorância. Quem é você para pôr em dúvida a minha sabedoria? Você pode amarrar as lindas Pleiades, pode afrouxar as cordas do Órion. Ele está falando: olha para cima, cara, presta atenção. Você acha que eu não sei? Você acha que eu não consigo? Então vai lá, ô bonitão, pega uma estrela com a mão. Esse é o nosso Deus. Olha o que diz Isaías 40, verso 12, na primeira parte. Quem mediu as águas na concha da mão, ou com o palmo definiu os limites dos céus. Então a régua de Deus aqui, ó, é assim, ó. Tá bom. Aqui é uma galáxia. Aqui é outra galáxia. Aqui é a água que eu vou usar. Cara, olha o tamanho de Deus. Se a gente está falando em números que é difícil de entender, trilhões e trilhões de quilômetros de distância, bilhões de galáxias, está aqui, ó, na palma da mão de Deus. Essa é a régua dele. E aí, olha que legal. Um pouco mais longe, a 6.500 anos-luz da Terra, tem uma outra estrela. Estava falando de manhã que é uma estrela estressada, o nome dela é Vela Pulsar. A Terra, vamos voltar para a aula de ciências. A Terra leva quanto tempo para dar uma volta em torno dela mesma? Vocês lembram? 24 horas. Quem veio de manhã já sabe, né? Oi, é o tênis, é o sapato. Então a Terra, em 24 horas, dá uma voltinha em torno dela mesma. Essa vela pulsar, essa estrela, ela é menor do que a Terra, mas ela é muito mais maciça. Ela leva 89 milissegundos para fazer uma volta completa. Então, em um segundo, ela girou 11 vezes em torno dela mesma. Estressadíssima. E uma coisa muito legal que vocês podem procurar depois na internet, é que agora, com o avanço da nossa tecnologia, os movimentos que os astros fazem, a gente tem conseguido converter em sons. E aí é possível hoje, no YouTube a gente acha, ouvir o som que muitas estrelas emitem. Tem a vela pulsar? Acho que é o próximo, esqueci de falar para você pôr. Põe o próximo slide. Ó, essa é a estrela estressada, a vela pulsar. Está a 6.500 anos-luz daqui. Põe no próximo verso, por favor. Olha o que diz Salmo 148. Aleluia! Louvem o Senhor do alto dos céus, louvem o Senhor nas alturas, louvem o Senhor todos os seus anjos, louvem-no todos os seus exércitos celestiais, louvem o Senhor sol e lua, louvem-no todas as estrelas luzentes, louvem o Senhor céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento, louvem o nome do Senhor, pois Ele deu uma ordem e foram criados. Então, quando o Senhor criou todos esses seres, todos os planetas e estrelas, Ele deu uma ordem: louvem, louvem.
E agora a gente consegue ouvir o som delas louvando. Consegue ligar o som aí dela? Vamos ouvir a vela pulsar? Cara, pensa que isso é um som de uma estrela que está a 6.500 anos-luz da gente. E se a gente entende o que a gente acabou de ler em Salmos, ela está adorando a Deus. Tem um outro aglomerado de estrelas, chamado 47 Tucanai. Tudo isso vocês podem procurar depois, tá bom? Eu posso mandar para vocês também. E a gente também consegue ouvir o som delas adorando ao Senhor. Coloca, por favor, o próximo. São as estrelas adorando ao Criador. E aí Salmo 150 diz: todo ser que respira, louve ao Senhor. Então a gente tem também o som das baleias. Põe o próximo, por favor. Isso é adoração. Isso é adoração. E aí, tem um pastor americano, muito doido, o nome dele é Louis Giglio. Ele pegou esses 3 sons que eu acabei de mostrar para vocês, e juntou os 3 sons, fez uma mixagem com esses sons. E aí eu queria mostrar para vocês o resultado, é um vídeo dele. Coloca, por favor, o próximo. Então essa aqui é a primeira lá, certo? A vela pulsar. O que ele vai fazer? Ele vai deixar ela um pouco mais lenta. Então ele só está ajustando a batida dela. E aí agora ele vai colocar aquela outra, aquele aglomerado de estrelas. Olha a música. Agora ele vai trazer as baleias. São aquelas baleias que eu coloquei para vocês mais cedo. Escuta elas. Se você quiser, fecha os seus olhos. Aqui são as 2 estrelas e as baleias. E aí agora, para ficar um pouco mais claro para a gente, ele vai começar a colocar instrumentos. Então vai entrar um contrabaixo e vai entrar mais coisas. E olha o resultado que ele vai trazer. Olha o que talvez elas estejam cantando. Quão grande é o meu Deus, cantarei com quão grande é. You want to sing along with Stars and Whales? Quão grande
quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. E os animais, e todo ser que respira, e os planetas a milhões, trilhões de quilômetros de distância, adorando ao Senhor, sem cessar, o tempo inteiro. Quão grande é o meu Deus. Uau. E sabe, agora vamos para mais longe. 1 ano-luz, 9 trilhões e meio de quilômetros. Vamos para 23 milhões de anos-luz de distância. Está muito longe. Não sei fazer essa conta. Tem uma galáxia que é muito bonita também. Coloca ela aí, por favor. O nome dela é Galáxia do Rodamuinho. Olha como ela é linda. E é legal que a posição que ela está é essa mesmo, como se ela estivesse olhando aqui para a gente. Ela não está deitada, ela está nessa posição mesmo, em relação a nós, a Terra. Meu papai que fez. Desculpa aí, o seu também. Tem bom gosto, né? E aí, meus irmãos, eu quero mostrar um lugar para vocês agora que é mais impressionante, mais incrível, mais poderoso e mais maravilhoso. É o próximo lugar. Esse lugar é mais incrível, mais impressionante, mais poderoso. Foi Ele que criou tudo isso que a gente viu. João 1,10, pode pôr. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele. O verbo. Haja luz. E o mundo foi feito por meio dele. Colossenses 1,16. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Faltou essa palavra aqui no slide. E para ele. O Criador de tudo isso que a gente viu, veio nessa poeirinha azul, abriu mão de tudo e aceitou ficar pendurado numa cruz feita de madeira que Ele mesmo criou. Filipenses 2:6. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, Ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. E, vivendo a vida comum de um ser humano, Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte. Morte de cruz. E olha que lindo é o Salmo 103. O Senhor é bondoso e misericordioso. Não fica bravo facilmente e é muito amoroso. Ele não vive nos repreendendo e sua ira não dura para sempre. O Senhor não nos castiga como merecemos, nem nos paga de acordo com os nossos pecados e maldades. Assim como é grande a distância entre o céu e a terra. E agora a gente entende um pouquinho mais quão grande é a distância entre o céu e a terra. Assim é grande o seu amor
por aqueles que o temem. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta de nós os nossos pecados. Olha isso. Assim como é grande a distância entre o céu e a terra, assim é grande o seu amor para aqueles que o temem. Sabe, eu não sei o que você pode ter feito, não sei o que você tem passado, não sei a confusão ou a bagunça que possa estar acontecendo na sua vida. Mas o Senhor, anos atrás, passou por uma dor que nenhum de nós suportaria, para que nós pudéssemos ser aceitos, para que nós pudéssemos ser perdoados, para que nós pudéssemos ser libertos, para que nós pudéssemos ser salvos. Receba isso essa noite. Há perdão, há libertação, há um caminho melhor. Na cruz de Jesus está todo o nosso pecado, todas as nossas dores. E aí, cara, Deus é um Deus de detalhes. Vai para o próximo slide, eu quero falar uma coisinha sobre essa galáxia. Entrei ontem no site da NASA, esse aqui é um print do site da NASA. Aqui no centro da galáxia, bem aqui no miolão, a NASA chama de estrutura X no centro da galáxia do Redemoinho. A milhões de anos-luz de distância de nós, apontado para nós, no centro dessa galáxia. Põe o próximo slide. Olha que coincidência. Como que isso pode ser coincidência? Apontada para a gente, no centro da galáxia. Essa foto também é do site da NASA. E aí Apocalipse 13, a parte B do verso 8, diz assim: livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. O Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. O que isso quer dizer? Estava tudo planejado. Desde o começo estava tudo planejado. Relaxa, está tudo bem. Muito antes da gente decidir o que ia fazer da nossa vida, se a gente ia querer Jesus ou não na nossa vida, Ele já tinha escolhido nos amar. Ele já tinha escolhido te amar. Desde a fundação. Entende esse desenho? Quão incrível ele é, essa foto. E aí lembra que eu falei lá no começo? Por que será que o universo é tão grande? Talvez seja para isso. Para mostrar o esplendor, a majestade, a grandeza, a glória de Deus. E o amor que Ele tem por nós. Esse Deus nos fez a sua imagem, a sua semelhança. O Deus que com um sopro cria uma estrela poderosa, me desenhou, te desenhou. Uau! Aleluia! Glória a Deus! Podemos seguir mais um pouquinho, mais alguns minutos, tudo bem? Tá cedo. Vamos sair da astronomia, vamos para mais pertinho agora. Biologia. Vai ser mais rápido. Salmo 139, 14, a primeira parte do verso, diz assim: graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Eu fui formado de forma assombrosamente maravilhosa. Cara, esse adjetivo é muito legal.
assombrosamente maravilhoso. Nós somos um milagre desde que a gente nasceu. Sabe, uma célula do meu pai, o espermatozoide, encontra uma célula da minha mãe, o óvulo, se funde, vira uma nova célula. E aí, um novo código genético passa a ser escrito a partir disso. E esse código genético, o genoma, ele tem mais ou menos 3 bilhões de pares. Como é que a gente monta um quebra-cabeça de 3 bilhões de peças? Imagina uma se juntando com a outra. Isso é uma célula. Uma célula. Nosso corpo tem mais ou menos 30 trilhões de células. Como que isso não é um milagre? E a gravidez? Cada dia, cada minuto é um milagre novo que vai acontecendo na barriga da mamãe. O tempo inteiro. Um deles é muito legal. A gente tem o nervo óptico. Liga o cérebro com os olhos. Então são 2, um para cada olho. Nesse nervo tem milhões de fibras que precisam encontrar os seus pares perfeitos. Então saem milhões de fibras do meu cérebro, saem milhões de fibras dos meus olhos, que precisam se conectar de forma perfeita para que eu possa enxergar. Isso acontece na barriga da mãe. E aí, olha que interessante. No começo, os olhos do neném na barriga é fechado, é só uma bolinha de pele. E aí, por algum motivo, mas no final da gestação, as pálpebras são cortadas e separadas. São coisas que a gente não para pensar, né? Mas, cara, como que tem um corte exatamente aqui para que os meus olhos pudessem abrir? Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Isso é assombrosamente maravilhoso. Ele sabe quem você é. Ele sabe o seu nome. Salmos 33. Já lemos essa primeira parte. Verso 6. Por meio da sua palavra o Senhor fez os céus. Pela sua ordem ele criou o sol, a lua e as estrelas. Pois ele falou e o mundo foi criado. Ele deu ordem e tudo apareceu. Aqui a gente vê o tamanho do poder de Deus. E aí, se a gente continuar lendo esse salmo, ele fica mais íntimo, mais pessoal, mais amoroso. Coloca o próximo, por favor. O Senhor Deus olha do céu e vê toda a humanidade. Do lugar onde mora, ele observa todos os que vivem na terra. É Deus quem forma a mente deles e quem sabe tudo o que fazem. Ele sabe tudo o que nós fazemos. E isso vai além. Olha como continua. É o Senhor Deus quem protege aqueles que o temem. Aquele Deus gigantesco, poderoso, Ele protege aqueles que o temem. É Ele quem guarda aqueles que confiam no seu amor. Ele os salva da morte e nos tempos de fome os conserva com vida. Uau! Porque agora eu olho para Deus e Ele é muito grande. E Ele me protege, Ele me guarda. Sabe, é como se Deus estivesse te falando: eu sou o Criador do universo, fui eu quem te criou. Eu sou grande o bastante para estar com você em todos os momentos da sua vida. Eu te prometo, não importa o que aconteça, não importa quão difícil seja a sua estrada, quão escura seja a sua noite, eu, o Senhor, vou te sustentar e te carregar
em todos os momentos da sua vida. Uau! Aleluia! Amém! Eu recebo. Deus é tão incrível, tão detalhista, que tem mais uma coisa que eu quero mostrar para vocês. Ele deixou para a gente mais uma prova, uma assinatura, de que Ele vai sempre nos sustentar. Isso é da hora. Quando eu ministrei essa palavra a primeira vez, eu perguntei e ninguém sabia. Agora isso aí está meio na moda, acho que a galera vai saber. Vocês conhecem a laminina? Já ouviram falar de laminina? Alguém já? Alguns já ouviram falar. Ela agora está meio famosinha. Tem alguém que é médico aqui? Ah, futura médica. Calma. Olha só o que é a laminina. Olha só, Google. Laminina é uma glicoproteína heterotrimérica da membrana basal, que medeia a adesão célula-matriz. Organiza a arquitetura da membrana basal e modula a sinalização celular por interação com receptores como integrinas, distroglicana e outros componentes da matriz extracelular. Entendeu? É isso que é a laminina, é óbvio. Claríssimo, ela conecta outras estruturas como o nidogênio, o parlecano, o distroglicano. Por isso a laminina é crucial para a integridade mecânica e para a função biológica dos tecidos. Amém? Uau, glória a Deus, entenderam? Não, nem eu. E aí eu perguntei para o ChatGPT, e eu falei assim para ele: explique como se fosse para uma criança o que é laminina. E aí eu entendi. E eu vou ler a resposta do ChatGPT do que é a laminina. Daqui a pouco isso faz sentido. Para explicar a laminina para uma criança, podemos usar uma comparação simples. Imagine o seu corpo é como uma casa e as células são os moradores da casa. Dentro e ao redor da casa está a matriz extracelular, como se fosse um colchão macio que envolve as células. A laminina é como pregos que seguram o colchão. Ela ajuda a manter, olha só o que ela faz, ela ajuda a manter todas as células firmemente ancoradas em sua matriz, como se fossem raízes de uma árvore. Ela as mantém no lugar. Sem a laminina, as células podem não ficar bem conectadas e isso pode causar problemas. Em resumo, é como pregos que mantêm tudo no lugar. Então, no nosso corpo, a gente tem essa tal de laminina, que ela serve para que tudo fique no lugar. E olha como é que ela é. Olha ela no microscópio. Aquilo que sustenta o nosso corpo tem o formato de uma cruz. A milhões de anos-luz de distância, tem o formato de uma cruz. Dentro do nosso corpo, milhões de cruzinhas sustentando o nosso corpo. Caramba! Olha o que diz Colossenses 1,16. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. E a gente já leu isso. Agora vamos para o próximo verso. Antes de tudo, ele já existia. E por estarem unidas com ele, todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia. Igual a laminina no nosso corpo. Ele é antes de tudo e sustenta tudo. A cruz. E aí se a gente continua ali em Colossenses 1, olha o que diz o verso 20 agora. Portanto, por meio do Filho, Deus resolveu trazer o universo de volta para si mesmo. Ele trouxe a paz por meio da morte do seu Filho na
cruz. E assim trouxe de volta para si mesmo todas as coisas, tanto na terra como no céu. Antes vocês estavam longe de Deus e eram inimigos dele, por causa das coisas más que vocês faziam e pensavam. Mas agora, por meio da morte de seu filho na cruz, Deus fez com que vocês ficassem seus amigos, a fim de trazê-los à sua presença, para serem somente dele, não tendo mancha nem culpa. Se o pessoal do louvor puder subir, por favor. Então, sabe, eu estou no momento mais difícil da minha vida. Como é que eu sei que Ele vai me sustentar? A cruz. A cruz é o lugar onde aquele que sopra e cria estrelas, ele se torna o portador dos nossos pecados. Onde o Criador do universo se torna o Salvador da humanidade. Essa é a cruz. E nem sempre o Senhor ele muda as circunstâncias. Ele pode fazer isso, claro que pode. Mas nem sempre Ele vai mudar as circunstâncias. Mas Ele sempre tem um propósito em cada circunstância. E o propósito do Senhor vai prevalecer se nós formos fiéis. Ai. Ó. Então a gente já leu o começo de Isaías 40, onde falava do poder de Deus. Que Ele conhece todas as estrelas, as coloca como um exército. E esse capítulo ele fala dessa grandiosidade de Deus. Mas aí algo acontece ali, com uma reviravolta. E no verso 27, olha só o que diz. Povo de Israel, por que você se queixa dizendo, o Senhor não se importa conosco? O nosso Deus não se interessa pela nossa situação. Teve um momento na história de Israel, e talvez você esteja nesse momento, na sua história, que parece que Deus te abandonou. Fica aqui comigo, presta atenção. Eu creio que Deus existe e criou todas as coisas. Eu creio que Ele tem um plano para mim. Eu creio que Ele morreu na cruz. Mas hoje eu preciso saber de verdade. Será que realmente Deus está vendo o que eu estou passando? Feche seus olhos, por favor. Será que isso passa na sua mente? Será que Ele sabe que eu não aguento dar nem mais um passo? Será que Ele se importa? Será que Ele pode fazer alguma coisa? É isso que eu preciso saber essa noite, talvez é isso que alguém aqui precise saber. Será que realmente Ele está olhando para mim? E meu irmão, tudo bem você questionar isso. E a resposta dessa pergunta está no próximo versículo de Isaías 40. E começa com uma outra pergunta. Será que vocês não sabem? Será que nunca ouviram falar disso? O Senhor é o Deus eterno. Ele criou o mundo inteiro. E atenção, Ele não se cansa. Ele não fica fadigado. E ninguém pode medir a sua sabedoria. O nosso Deus é um gigante, soprador de estrelas. E Ele não se cansa. Ele tem uma sabedoria imensurável. E aí olha o que Ele faz. Olha o verso seguinte. Aos cansados, será que você é um desses hoje? Aos cansados Ele dá novas forças e enche de energia os fracos. Até os jovens se cansam e os moços tropeçam e caem. Mas os que confiam no Senhor. E aí o que é
que significa os que confiam no Senhor? São aqueles que no meio do caos, no meio da dor, no meio dos problemas, no meio do vale da sombra da morte, eles lidam com o problema de cabeça erguida, porque eles sabem quem Deus é para eles, porque eles confiam que Deus tem um propósito para todas as coisas. Eles confiam que o Senhor sabe e está olhando para eles. Então o que acontece com eles? Os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças. Eles voam nas alturas como águias, correm e não perdem as forças, andam e não se cansam. Sempre novas forças. Então eu estou andando, e aí eu caio, mas eu confio no Senhor, então eu recebo nova força e levanto, mas aí eu caio de novo porque eu me canso, mas novamente eu confio no Senhor e Ele me levanta, e eu caio, mas sempre eu recebo novas forças, sempre. E aí tem milhões de cruzes microscópicas me sustentando. Tem uma cruz gigante em uma outra galáxia, apontada para mim, me lembrando disso.